Eu acho que a do Marcos Antônio, para mim, é uma barbeiragem gigante, né? Ele não tem garantia de volta no Clássico Palmeiras, talvez só fique para depois da data FIFA. Mas uma coisa que aconteceu na outra passagem pelo Crespo, com outro preparador físico, com outra comissão técnica, foi que o time foi se esfacelando fisicamente e acumulando lesões musculares. O São Paulo vinha de lesões bizarras, né? Não exatamente musculares. Ligamentos cruzados dos centroavantes, a do Lucas, que é uma coisa... Cápsula do joelho, a do Oscar, que cai de 3 andares vértebras. Tromboembolismo. Tromboembolismo do Gustavo. Agora, se você... Vamos juntar Ferrarese, Luan, Marcos Antônio, Rafael Tolói. Você começa a ter uma incidência maior de lesão muscular, que é uma questão também que essa sequência de jogos vai colocar. E não sei se vocês concordam, o Tironi viu a coletiva, vocês viram, o Valentim estava lá, eu senti pela primeira vez o Crespo na defensiva. Inclusive, utilizando o idioma dele, que eu achei correto, para explicar situações mais delicadas, como a do Oscar, como a do Luiz Gustavo e tudo mais. Aquela história de está treinando, mas não está apto para jogar. Deu para entender perfeitamente. Eu tinha sacado, tudo bem, muita gente tinha sacado na primeira vez, mas foi bom ele explicitar a situação do Oscar, que é outro que só deve voltar depois da data FIFA. Só pegar uma mensagem já que tem aqui do Gabriel, falando: senhores, mas a barbeiragem aconteceu também com o Zubeldia, quando lesionados Oscar e Marcos Antônio por excesso de jogos. Vem errando desde o começo do ano, diz aqui o Gabriel C. Sim, mas em circunstâncias diferentes, né? Circunstâncias diferentes. A questão do Marcos Antônio foi uma barbeiragem, talvez... Aliás, se fosse o Zubeldia, talvez... Qual a barbeiragem? Vamos lá. Para quem não... Vamos lá. Valentim falou. O melhor jogo do São Paulo não foi mesmo ruim. Foi em Quito. Que faltou finalizar bem e não entregar o segundo gol. O Marcos Antônio foi o melhor jogador do time lá, como vinha sendo, recuperado de uma lesão muscular. Beleza. Acaba o jogo, a volta na outra quinta. Entre eles, o jogo com o Santos na Vila Belmiro. Decisão do Crespo. Jogo para rifar, né? Como se fala. Decisão do Crespo. 11 reservas. Do Yang ao Ferreirinha. Beleza. Com alguns testes, né? Ferreirinha, Rodriguinho. Negruti de zagueiro. Negruti de zagueiro. Aliás, que eu acho que vai ter que jogar de novo na quinta-feira. Negruti de zagueiro. E todos os titulares no banco. Isso já... Aí é aquele rifar, mas... Primeiro titular a entrar, Marcos Antônio. Quando se machuca o Luan, tinha o Pablo, né? Marcos Antônio. Beleza. Joga o Marcos Antônio mais de 40 minutos. Num gramado chuvoso, tudo mais, domingo à noite. Eu já... Segunda-feira, tornado em São Paulo, aguaceira completa. São Paulo vai treinar no gramado encharcadíssimo do CT com aqueles que não foram a campo desde o início contra o Santos. Quem está lá treinando com os outros? Marcos Antônio. O que acontece depois desse treino? Marcos Antônio sente. Marcos Antônio não joga a volta, não joga contra o Ceará, e não joga contra o Fortaleza, e talvez não jogue contra o Palmeiras. E hoje ele é mais importante que o Oscar, que o Lucas. A barbeiragem aí é o treino, né? Maior. A maior. Embora utilizá-lo no jogo também me parece... mas tem uma explicação porque... vamos manter o ritmo. Vamos tentar ganhar o jogo. Tentar ganhar o jogo. Vamos mantê-lo com o ritmo e ele vai jogar metade defendendo do jogo. aqui, defendendo não, fazendo o advogado do diabo. Quando o Crespo colocou o Oscar na aguaceira contra o Náutico, não foi a mesma coisa? O Zubeldia. Depois ele se machucou. Não, sim. Mas tem uma diferença muito grande, né? Nós estamos falando do jogo mais importante do ano. Sim, mas quartas de final da Copa Libertadores. Mas o conceito é o mesmo. O conceito talvez seja o mesmo, e foi criticado por isso. Mas, na verdade, né, não foi o time titular jogado na Vila Belmiro, né? Foi o time titular contra o Náutico inteiro. Sim. O Oscar participou de um time titular tentando garantir uma vaga. É uma circunstância diferente. É indefensável. Na minha opinião, é indefensável. O meu ponto é que se é indefensável agora, também não é defensável naquela ocasião. Não, isso foi criticável. Não foi Na verdade, o Oscar jogou justamente porque o Marcos Antônio estava machucado. Sim. Aí ele teve que jogar. Foi o time titular. E se machucou depois de 2 jogos, um jogo. E era um jogo mata-mata. Era um jogo mata-mata brasileiro.
Não era um jogo de brasileiro ou de... Entre os dois jogos. Exatamente. Vamos colocar o Leandro e o Valentim no jogo. Bom, Valentim, eu queria, já puxando esse gancho... Pulou o Marcos Antônio, ele é crespista e não é juveguista. Eu acho que sobre o Marcos Antônio, realmente, eu concordo contigo, eu acho que ele ter entrado na partida contra o Santos não havia necessidade, ainda mais porque a gente tinha uma sequência com 2 jogos de Libertadores, que era os jogos contra a LDU, jogos que decidiram basicamente o nosso ano. A gente pode conquistar a vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, mas a torcida do São Paulo, se hoje a gente está comentando que a torcida do São Paulo abriu mão do time, é justamente por conta da eliminação para a LDU. Então eu acho que a escolha do Crespo não foi ideal para esse jogo, para a entrada do Marcos Antônio, mas eu acho que tem algo muito além por trás disso, principalmente pelo fato do número de lesionados que a gente tem hoje. Hoje a gente tem pelo menos 5, 6 no DM ali que... Titulares. Para variar, né? Exatamente. Sendo que boa parte deles é por lesão muscular. A gente tem 3 jogadores aí por lesão muscular e outros 3 por lesão que não foge do controle do departamento médico. Então acho que foi um erro do Crespo e isso precisa ser avaliado para o ano que vem, principalmente, com mais cuidado. O que o departamento médico do São Paulo tem feito nos últimos anos ou o que tem sido trabalhado dentro de campo que pode ser aprimorado para o próximo ano para a gente não ter esse número de lesões que a gente anda tendo atualmente. Perfeito. E pro Valentim, eu queria justamente perguntar, a gente está aqui discutindo, debatendo sobre essa questão de quem é o culpado. Qual o principal culpado pela fase e pelo momento do São Paulo? Você analisando como um setorista do clube, você entende que os principais culpados do São Paulo estão fora de campo ou dentro de campo nesse momento? E por que você acha que eles são os principais culpados da situação do clube atualmente? Teve até um de primeiro anual que a gente comentou sobre isso, e aí a tela era todas as últimas decepções do São Paulo desde 2015, e dava para ir até anteriormente. Mas, assim, chutando bem alto, todas as eliminações da Libertadores. São Paulo não viu num jogo de Libertadores, num confronto de Libertadores, desde 2006, contra o Estudiantes. São Paulo caiu Sul-Americana para Defensa e Justiça com o Rogério Ceni. São Paulo caiu para Talheres na pré-Libertadores. São Paulo tomou 2-0 do Atlético Nacional no Morumbi. São Paulo caiu agora para o Atlético Paranaense sem fazer um gol em pênalti, tomando 3. São várias decepções. E técnicos diferentes, presidentes diferentes, departamentos médicos diferentes, com funcionários diferentes. Eu acho que não dá para você culpar uma pessoa, culpar um setor especificamente por conta de todas essas decepções. O que acontece é que o São Paulo agora, e eu posso falar agora porque eu sou o setorista agora, é que o São Paulo tem perguntas a serem feitas. Por que tantas lesões? Quem é o culpado das lesões? O São Paulo não reformou o Refs, não virou o Refs Plus, fez toda uma propaganda em cima disso, mudou o nome, a nomenclatura do parque tecnológico. Então, eu acho assim, existem perguntas que precisam ser feitas e quem precisa fazer é o mandatário. Então, passa pelo Casares fazer esse tipo de indagação. São Paulo precisa de uma nova reforma, São Paulo precisa de uma investigação a fundo. Por que tantas lesões? Eu lembro com o Rogério Ceni também havia muito dessa questão e não se falava. Ninguém perguntava para o Rogério não falava sobre. Acho que na coletiva agora de ontem, o Crespo até tocou um pouco mais nos lesionados, principalmente no Oscar. Não falou do Marcos Antônio, que acho que é o principal, que a gente está citando aqui, abro aspas, da possível barbeiragem. Eu acho que... esse é o primeiro ponto, perguntas a serem feitas. O segundo ponto isso já aconteceu no trabalho do mesmo técnico, e isso aí eu acho que vai pesar agora. Muitas lesões musculares em momentos importantes da temporada. E vale lembrar, a sequência que demitiu em 2021 foi uma sequência pior do que essa sequência que está sendo vivida. Pode ter sido mais longa, porque, como eu falei, os 5 empates lá não tem uma eliminação para a Libertadores para o Palmeiras e depois de um empate em casa e tomar 3-0 no jogo de volta. Mas eu acho que as circunstâncias são, de novo, no recorte, piores. São 4 derrotas seguidas, uma eliminação na Copa Libertadores em casa, jogando um dos piores futebols do ano. E, de novo, com perguntas a serem respondidas. Aliás, com perguntas a serem feitas. Acho que a questão é essa. Talvez as perguntas não estejam nem sendo feitas ainda. Só um ponto rapidinho, Mal. Eu faço essa pergunta para você porque eu acho que, assim, na última semana a gente teve muitos comentários, tanto da torcida de São Paulo, quanto dos jornalistas em geral, sobre o culpado da eliminação.
o principal culpado levantado por todos foi, dentro de campo, principalmente o Luciano. E eu entendo que o Luciano seja um dos principais culpados, principalmente porque perdeu gols tanto na ida quanto na volta. Mas se a gente for parar para pensar, hoje a gente tem o Luciano como atacante, por quê? Por conta talvez da má administração que a gente teve nos últimos anos. Se o São Paulo tivesse condições financeiras de competir com outros clubes, provavelmente, por exemplo, o Marcos Leonardo teria sido contratado para preencher essa vaga de atacante que a gente realmente acabou ficando sem por conta das lesões que nós tivemos recentemente. Então, eu acho que culpar o Luciano é entendível no ponto de que se ele tivesse feito os gols, o São Paulo poderia ter se classificado. Mas se a gente não tinha um centroavante nesses jogos da Libertadores, que era o ideal nós termos, que talvez não teria perdido esses gols que o Luciano perdeu, independentemente dele ser decisivo ou não, é por conta da situação financeira que o clube vive atualmente. A palavra culpado nos jogadores é difícil, né? A torcida, sei lá, há uma sanha, né? Em tudo de você achar culpados, né? Você olha o jogo lá, que foi fundamental, a derrota por 2-0, o Luciano não era ele que tinha que marcar, o zagueiro que fez aquele lançamento e o Ramírez entrou ali sozinho no primeiro gol. E depois foi o Ferrarese e o Pablo Maia, ele vai ficar saindo crucificando. Também. E tem uma coisa aqui em defesa do Luciano, durante todo esse verdadeiro departamento médico, esse verdadeiro hospital, quem joga, quem está sempre à disposição é o Luciano, ele que sobra. Ele foi mal, tem que ser criticado, ele perdeu gols, tem sua responsabilidade, mas é muito melhor, acho que, falar em responsabilidades do que falar culpado. Exatamente. E mesmo nessa coisa das lesões, daí você tem que pensar mais profundamente. Os caras que se lesionam são os veteranos, né? Então aí o São Paulo não usufruiu dessas duas contratações, usufruiu um pouco lá em 2023 do Lucas, depois não mais. E o Oscar é uma piada de mau gosto, né? E isso não é culpa deles, eles querem jogar, estão sofrendo por não jogarem, mas se contratar um cara gastando essa grana, e daí é uma decisão do presidente, assim como foi a decisão do presidente trazer o Rames Rodrigues, até hoje ele acha, ele não diz que foi ruim, né? Ele acha que foi importante e tal. Então, já os outros jogadores, realmente intriga, porque por que eles se lesionam tanto, né? O Marcos Antônio, porque a posição do técnico fica, puxa, eu já tenho um elenco curto, e daí eu não posso usar os caras, como é que vai fazer? Eu não posso nem botar um Marcos Antônio para jogar meio tempo em Santos. A questão do treino no dia seguinte encharcado, aí sim. Isso realmente... Mas daí os caras... E não é só... O futebol hoje, ele tá provocando muita lesão, cara. Olha, o Palmeiras acabou de perder o Lucas Evangelista, que era o melhor jogador do seu meio campo. Mas o Palmeiras é um bom exemplo, né? Só que os caras têm dinheiro e têm elenco para suprir. O Paulinho, acabaram de contratar o Paulinho jogou, sei lá, 2, 3 partidas, vai ter que operar de novo. Grêmio trouxe o William, que é um veterano, que saiu na última partida. O William jogou, sei lá, uma partida e meia. Já machucou de novo e tal. Então, é uma coisa que tá... O Neymar, né? Não precisa nem muito longe. Só para falar dos clubes de São Paulo, né? Só que o que agrava a situação do São Paulo é que o São Paulo talvez tenha um percentual um pouco maior, uma dificuldade de recuperação, uma falta de transparência, inclusive nas informações sobre o que os jogadores têm de fato, e que não temos peças de reposição para isso. As peças de reposição, quando vêm, elas não são da mesma qualidade, nem perto, porque se você for ver, o São Paulo contratou 2 atacantes, o Dineno e o Tapia, né? Mas e aí? O Rigoni contratou 3. O Rigoni, 3, mas e aí? Alguém confia? Puta, tamo bem.